Com a palavra, o relator da matéria, o senador Assir Gurgás, para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senador Blairo Maggi, que preside essa sessão. O PLS 330 de 2011, com 11 artigos, no artigo 1º, dispõe sobre os objetivos da lei. O parágrafo único desse artigo estabelece que a parceria de produção integrada agropecuária entre cooperativas agropecuárias e seus associados, ou entre cooperativas entre si associadas, constitui ato cooperativo que é regulado, portanto, por legislação específica aplicável às sociedades cooperativas. Artigo 2º. Apresenta os conceitos utilizados na lei de integração agroindustrial ou integração, produtor agropecuário integrado ou produtor integrado, agroindústria integradora e contrato de integração. Parágrafo 1º do referido artigo equipara a agroindústria integradora os comerciantes e exportadores que, para obterem matéria-prima, bens de consumo intermediário ou final, celebram contratos de integração com produtores agropecuários. O parágrafo 2º dispõe que a simples obrigação do pagamento do preço estipulado contra a entrega dos produtos agropecuários não caracteriza um contrato de integração. E o parágrafo 3º estabelece que a integração é uma relação civil e não configura prestação de serviço ou relação de emprego entre integradora e integrado, seus prepostos ou empregados. O artigo 3º dispõe que a relação de integração se caracteriza pela conjugação de recursos e esforços e pela distribuição dos resultados, é um princípio orientador da aplicação e a interpretação da lei. O artigo 4º institui que o contrato de integração, sob pena de nulidade parcial ou total, deve ser redigido de forma direta e precisa, em português simples e com letras uniformes de fácil visualização, e dispõe sobre diversas informações que nele devem obrigatoriamente constar. O parágrafo único do artigo 4º exige que a cláusula relativa à resolução ou solução judicial de litígios deverá indicar como foro competente o da localidade onde se situa o empreendimento do produtor integrado. O artigo 5º prescreve que cada unidade da agroindústria integradora e os produtores a ela integrados devem constituir uma comissão de acompanhamento e desenvolvimento da integração e de solução controvérsias, nomeada CADISC, de composição paritária, com diversos objetivos. Cada CADISC deverá ter regulamento próprio, sem personalidade jurídica, parágrafo 1º, e suas despesas devem ser aprovadas pelos seus integrantes. O artigo 6º determina que a agroindústria integradora organizará um relatório de informações da produção integrada, RIP, relativo a cada ciclo produtivo do produtor integrado e estabelece que informações são essas no parágrafo 1º. O RIP deve ser consolidado e fornecido ao integrado até a data do acerto financeiro com a integradora, parágrafo 2º, e seu conteúdo somente poderá ser fornecido a terceiros mediante autorização escrita do integrado, parágrafo 3º. Pelo artigo número 7, todos os bens fornecidos pela agroindústria integradora ao produtor integrado, em decorrência das necessidades da produção, serão tidos como de propriedade da integradora, inclusive aqueles que estiverem em processo de desenvolvimento a cargo do integrado, incluídos os animais, as sementes e plantas em fase de desenvolvimento, podendo ser estabelecidas normas que permitam o consumo próprio familiar. Artigo 8º. Dispõe que a agroindústria integradora elaborará a utilização trimestralmente um documento de informação pré-contratual
com o objetivo de fornecer ao interessado em aderir ao sistema de integração informações sobre as atividades a serem por ele desempenhadas e as condições do processo de integração. Artigo 9º. Estabelece que compete ao produtor integrado atender às exigências da legislação ambiental, planejar e implementar medidas de prevenção dos potenciais impactos ambientais negativos, de mitigação e recuperação de danos ambientais. O parágrafo 1º dispõe que tais responsabilidades são concorrentes no caso de suprimento de insumos e tecnologias e supervisão do contrato pela agroindústria integradora. O parágrafo 2º do artigo 9º impõe que a responsabilidade da recuperação dos danos deixará de ser concorrente se o produtor integrado adotar conduta contrária ou diversa às recomendações técnicas fornecidas pela integradora. O parágrafo 3º estabelece as competências da agroindústria integradora nas relações de integração em que haja suprimento de insumos e a tecnologia empregada seja por ela definida e supervisionada. O artigo 10 institui que é competência concorrente do produtor integrado e da agroindústria integradora o cumprimento da legislação fito- e zoossanitária, o planejamento de medidas de prevenção e controle de pragas e doenças, o monitoramento da saúde animal e vegetal e a execução de ações emergenciais em caso de surto epidemiológico. Por fim, o artigo 11º trata da cláusula de vigência. Na justificação, a autora argumenta que o agronegócio brasileiro desenvolveu novos, criativos e eficientes mecanismos contratuais, entre os quais os contratos de integração, em que o produtor rural se responsabiliza por executar parte do processo produtivo, repassando à agroindústria matéria-prima que será processada e transformada no produto final. Entretanto, tais contratos de integração não estão oficialmente previstos na legislação brasileira, embora sejam bem mais complexos que os contratos simples de comercialização encontrados no novo Código Civil, ou que os contratos de parceria agrícola previstos no Estatuto da Terra. São, em geral, caracterizados como operação de compra e venda, ou como parceria agrícola, mas sem tratar adequadamente a relação existente entre a agroindústria integradora e o produtor rural integrado. O PLS 330 de 2011 foi distribuído nas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, onde recebeu parecer pela aprovação, com o acatamento de 22 emendas e rejeição de 4 emendas, apresentadas naquela comissão. E a Agricultura e Reforma Agrária, na CRA, a qual cabe a decisão determinativa. Análise. E eu vou direto aqui para tentar abreviar, senhoras e senhores senadores. Pelo voto, pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 330/2011 na forma do substitutivo apresentado, acolhidas as emendas 1 a 6, 10 e 11 da CCJ e rejeitadas as emendas número 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 da CCJ. Emenda da CRA substitutivo, projeto de lei do Senado 330/2011. Artigo 1º. Esta lei trata dos contratos de integração vertical nas atividades agro-silvopastoris, estabelece obrigações e responsabilidades gerais para os produtores integrados e integradores, institui mecanismo de transparência na relação contratual, cria fóruns nacionais de integração e as comissões para o acompanhamento do desenvolvimento e conciliação da integração, CADEC, ou similar, respeitando as estruturas já existentes e dá outras providências. Parágrafo único. A integração vertical entre cooperativas e seus associados ou entre cooperativas constitui o ato cooperativo regulado por legislação específica aplicável às sociedades cooperativas. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por
1. Integração vertical ou integração. A relação contratual entre produtores integrados e integradores visando a planejar e realizar a produção e a industrialização ou comercialização da matéria-prima, bens intermediários ou de consumo final, e cujas responsabilidades e obrigações recíprocas são estabelecidas em contratos de integração. Segundo, produtor integrado ou integrado. O produtor agro-silvopastoril, pessoa física ou jurídica que individualmente ou de forma associativa, com ou sem a cooperação laboral de empregados, se vincula ao integrador por meio de contrato de integração vertical, recebendo bens ou serviços para a produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou de consumo final. Terceiro, integrador, pessoa física ou jurídica que se vincula ao produtor integrado por meio de contrato de integração vertical, fornecendo bens, insumos e serviços e recebendo matéria-prima, bens intermediários ou de consumo final utilizados no processo industrial ou comercial. Quarto, contrato de integração vertical ou contrato de integração. O contrato firmado entre o produtor integrado e o integrador que estabelece a sua finalidade, as respectivas atribuições do processo produtivo, os compromissos financeiros, os deveres sociais, os requisitos sanitários, as responsabilidades ambientais, entre outras que regulem o relacionamento entre os sujeitos do contrato. Quinto, atividades agro-silvopastoris, atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, pesca ou de extrativismo vegetal para os fins dessa lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, equiparam-se ao integrador os comerciantes e exportadores que, para obterem matéria-prima, bens e consumos intermediário final, celebram contratos de integração com produtores agro-silvopastoris. Parágrafo 2º. A simples obrigação do pagamento do preço estipulado contra a entrega de produtos à agroindústria ou ao comércio não caracteriza um contrato de integração. Parágrafo 3º. A integração, relação civil, definida nos artigos dessa lei, não configura prestação de serviço ou relação de emprego entre integrador e integrado, seus prepostos ou empregados. Artigo 3º. É princípio orientador da aplicação e interpretação desta lei que a relação de integração se caracteriza pela conjugação de recursos e esforços e pela distribuição justa dos resultados. Artigo 4º. O contrato de integração, sob pena de nulidade, deve ser escrito com clareza, precisão e ordem lógica e dispor sobre as seguintes questões, sem prejuízos de outras que as partes contratantes considerem mutuamente aceitáveis. 1. As características gerais do sistema de integração e as exigências técnicas e legais para os contratantes. 2. As responsabilidades e obrigações do integrador e do produtor integrado no sistema de produção. 3. Os parâmetros técnicos e econômicos indicados ou anuídos pelo integrador para o estudo de viabilidade econômica e financeira do projeto. 4. Os padrões de qualidade dos insumos fornecidos pelo integrador para a produção animal e dos produtos a serem entregues pelo integrado. 5. As formas para o cálculo da eficiência da produção, com aplicação detalhada dos parâmetros e metodologia empregados na obtenção dos resultados. 6. As formas e os prazos de distribuição dos resultados entre os contratantes. 7. Visando assegurar a viabilidade econômica, o equilíbrio dos contratos e a continuidade do processo produtivo, será observado pelo integrador que a remuneração do integrado não seja inferior ao custo de produção de cada ciclo, definido pela respectiva CADEC, desde que atendidas as obrigações contidas no contrato. 8. Os custos financeiros e administrativos dos insumos fornecidos em adiantamento pelo integrador. 9. As condições para o acesso às áreas de produção por preposto ou empregado ou integrador e das instalações industriais ou comerciais diretamente afetadas ao objeto do contrato de integração pelo produtor integrado, seu preposto ou empregado. 10º.
as responsabilidades do integrador e do produtor integrado quanto ao recolhimento de taxas, impostos e contribuições previdenciárias incidentes no sistema de integração. 11º. As obrigações do integrador e do produtor integrado no cumprimento da legislação da defesa agropecuária e sanitária. 12º. As obrigações do integrador e do produtor integrado no cumprimento da legislação ambiental. 13º. A obrigatoriedade ou não de seguro da produção, os custos para as partes contratantes e a extensão de sua cobertura. 14º. A definição de prazo para aviso prévio de rescisão do contrato de integração, que deve levar à consideração do ciclo produtivo da atividade e o montante dos investimentos realizados. 15º. A instituição de Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, CADEC, a quem as partes deverão recorrer para a interpretação de cláusulas contratuais ou outras questões inerentes ao contrato de integração. 16º. As sanções para os casos de inadimplemento ou rescisão unilateral do contrato de integração. Parágrafo único. O Fórum de Justiça de localidade onde se situa o empreendimento produtor integrado deverá ser indicado no contrato de integração para fim de solução de litígio judicial. Artigo 5º. Cada setor produtivo ou cadeia produtiva regidos por essa lei deverá constituir um Fórum Nacional de Integração de composição partidária, composto pelas entidades representativas dos produtores integrados e dos integradores, sem personalidade jurídica, com a atribuição de definir diretrizes para o acompanhamento e desenvolvimento do sistema de integração e de promover o fortalecimento das relações entre produtor, integrado e integrador. Parágrafo 1º. Para setores produtivos em que já exista fórum ou entidade similar em funcionamento, será opcional a sua criação. Parágrafo 2º. O regulamento desta lei definirá o número de participantes do fórum e as entidades patronais dos integrados e integradoras que indicarão os representantes, seu regime e localidade de funcionamento e outros aspectos de sua organização. Artigo 6º. Cada unidade do integrador e os produtores e ela integrados deve constituir comissão para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração, o CADEC, respeitando as estruturas já existentes e com função similar, de composição paritária e integrada por membros indicados pelo integrador e pelos produtores integrados ou suas entidades representativas, com os seguintes objetivos, entre outros, a serem estabelecidos em seu regulamento. 1. Elaborar estudos e análises econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e dos aspectos jurídicos das cadeias produtivas e seus segmentos do contrato de integração. 2. Acompanhar e avaliar o atendimento dos padrões mínimos de qualidade exigidos para os insumos recebidos pelos produtores integrados e produtos fornecidos ao integrador. 3. Estabelecer sistema de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos encargos e obrigações contratuais pelos contratantes. 4. Servir de espaço institucional para dirimir questões entre os produtores integrados e o integrador e evitar a judicialização de conflitos. 5. Definir o intervalo de tempo e os requisitos técnicos e financeiros a serem empregados para a atualização dos indicadores de desempenho, das linhagens de animais e das cultivares de plantas utilizadas nas fórmulas de cálculo da eficiência e criação ou de cultivo. 6. Formular o plano de modernização tecnológica e integração, estabelecer o prazo necessário para a sua implantação e definir a participação dos integrados e da integradora no financiamento dos bens e ações previstas. Parágrafo 1º. Toda e qualquer despesa da CADEC deverá ser aprovada pelas partes contratantes por demanda específica. Parágrafo 2º. Em sistemas de integração nos quais já exista comissão ou entidade similar, de forma análoga à criação da CADEC, será opcional. Artigo 7º. O integrador deverá elaborar relatório de informações da produção integrada, RIP, relativo a cada ciclo produtivo do produtor integrado. Parágrafo 1º. O RIP deverá conter informações sobre os insumos fornecidos pelo integrador,
os indicadores técnicos da produção integrada, as quantidades produzidas, os índices de produtividade e os preços usados nos cálculos dos resultados financeiros, os valores pagos aos produtores integrados relativos ao contrato de integração, entre outros a serem definidos pelo CADEC. Parágrafo 2º. O RIP deverá ser consolidado até a data do acerto financeiro entre integrador e produtor integrado e fornecido integrado e, quando solicitado, a CADEC ou sua entidade representativa. Parágrafo 3º. Toda e qualquer informação relativa à produção do produtor integrado solicitada por terceiro só será fornecida pelo integrador mediante autorização escrita do produtor integrado. Parágrafo 4º. É facultado ao produtor integrado, individualmente ou por intermédio de sua entidade representativa ou a CADEC, mediante autorização escrita, solicitar ao integrador esclarecimentos ou informações adicionais sobre o RIP, as quais deverão ser fornecidas sem custos e no prazo máximo de até 15 dias após a solicitação. Artigo 8º. Todas as máquinas e equipamentos fornecidos pelo integrador ao produtor integrado, em decorrência das necessidades da produção, permanecerão de propriedade do integrador, devendo-lhe ser restituídos, salvo estabelecimento em contrário no contrato de integração. Parágrafo 1º. No caso de instalações financiadas ou integralmente custeadas pelo integrador, o contrato de integração especificará se e quando estas passarão a ser de propriedade do produtor integrado. Parágrafo 2º. No caso de animais fornecidos pelo integrador, o contrato de integração especificará se e quando passarão a ser de propriedade ao produtor integrado. Parágrafo 3º. Poderá o contrato, ainda que por ajustes posteriores, estabelecer normas que permitam o consumo próprio familiar, salvo os setores que necessitam de serviços de inspeção para o consumo do produto. Artigo 9º. Ao produtor integrado interessado em aderir ao sistema de integração, será apresentado pelo integrador documento de informação pré-contratual, contendo obrigatoriamente as seguintes informações atualizadas. 1. A razão social, forma societária, cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ e endereços do integrador. 2. É um tratado. 2. Descrição do sistema de produção integrada e das atividades a serem desempenhadas pelo produtor integrado. 3. Informações quanto aos requisitos sanitários e ambientais e os riscos econômicos inerentes à atividade. 4. Estimativa dos investimentos em instalações zootécnicas ou áreas de cultivo e dos custos fixos e variáveis do produtor integrado na produção. 5. Informações claras e detalhadas acerca da obrigação ou não do produtor integrado de adquirir ou contratar qualquer bens, serviços ou insumos necessários à operação ou à administração de suas instalações zootécnicas ou áreas de cultivo apenas da integradora ou de fornecedores por ela indicados e aprovados, oferecendo, nesse caso, relação completa deles. 6. Informação do que será oferecido ao produtor integrado no que se refere a: número A, suprimento de insumos. B, assistência técnica e supervisão da adoção das tecnologias de produção recomendadas cientificamente ou exigidas pelo integrador. C, treinamento do produtor integrado de seus prepostos ou empregados, especificando duração, conteúdo e custos. D, projeto técnico do empreendimento, termos de contrato de integração. 7. Estimativa de remuneração do produtor integrado por ciclo de criação de animais ou safra agrícola, utilizando-se para o cálculo preços e índices de eficiência produtiva médios nos 12 meses anteriores. 8. Alternativas de financiamento por instituição financeira ou integrador e as garantias do integrador para o cumprimento do contrato durante o período de financiamento. 9.
os parâmetros técnicos, econômicos, indicados pelo integrador para uso no estudo de viabilidade econômica e financeira do projeto de financiamento do empreendimento. 10º, o caráter e grau de exclusividade na relação entre produtor integrado e o integrador, se for o caso. 11º, informações sobre os impostos e taxas incidentes na atividade e a responsabilidade das partes segundo a legislação pertinente. 12º, informações básicas sobre as responsabilidades ambientais das partes, segundo o artigo 10º desta lei. 13º, informações básicas sobre as responsabilidades sanitárias das partes, segundo a legislação e normas infralegais específicas. Parágrafo único. O DIPC deverá ser utilizado trimestralmente para os setores de produção animal e anualmente para os setores de produção e extração vegetal. Artigo 10º. Compete ao produtor integrado atender às exigências da legislação ambiental para o empreendimento ou atividade desenvolvida em sua propriedade rural, bem como o planejamento e a implementação de medidas de prevenção dos potenciais impactos ambientais negativos e a mitigação e a recuperação de danos ambientais. Parágrafo 1º. Nas atividades de integração em que as tecnologias empregadas sejam definidas e sua adoção supervisionada pelo integrador, este e o integrado responderão, até o limite de sua responsabilidade, pelas ações relativas à proteção ambiental e à recuperação de danos ao meio ambiente ocorridos em decorrência do empreendimento. Parágrafo 2º. A responsabilidade da recuperação de danos de que trata o parágrafo 1º desse artigo deixa de ser concorrente quando o produtor integrado adotar conduta contrária ou diversas recomendações técnicas fornecidas pelo integrador ou estabelecidas no contrato de integração. Parágrafo 3º. Compete ao integrador, no sistema de integração em que as tecnologias empregadas sejam por ele definidas e supervisionadas. 1. Fornecer projeto técnico de instalações e das obras complementares, em conformidade com as exigências da legislação ambiental e supervisionar a sua implantação. 2. Auxiliar o produtor integrado no planejamento de medidas de prevenção, controle e mitigação dos potenciais impactos ambientais negativos e prestar-lhes assistência técnica na sua implementação. 3. Elaborar, em conjunto com o produtor integrado, plano de descarte de embalagens de agrotóxicos, desinfetantes e produtos veterinários e supervisionar sua implantação. 4. Fazer em conjunto com o produtor integrado plano de manejo e outros resíduos da atividade e a disposição final dos animais mortos e supervisionar sua implantação. Artigo 11º. Compete ao produtor integrado e ao integrador, concorrentemente, zelar pelo cumprimento da legislação sanitária, planejar medidas de prevenção e controle de pragas e doenças conforme regulamento estabelecido pelos órgãos competentes. Parágrafo único. Nos sistemas de integração em que os medicamentos veterinários utilizados sejam de propriedade ao integrador, o recolhimento e a destinação final das embalagens de antibióticos ou de outros produtos antimicrobianos deverão ser por ele realizados. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Parágrafo único. Fica estabelecido um prazo de até 180 dias para a adequação dos contratos de integração em vigor. Senhor presidente, depois de muito debate, muitas reuniões, muitas discussões, tanto com produtores quanto integradores, ministérios, tanto o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, nós chegamos a essa conclusão, a esse voto, com todo esse detalhamento. Por isso, a importância de ter se lido detalhado esses votos substitutivos para dar uma noção da importância que é esse projeto. E optamos, então, pela aprovação do substitutivo, cumprimentando a autora do projeto, senadora Ana Amélia,
que fez um trabalho excepcional na sua criação e no debate durante mais de um ano, mais de 12 meses, para chegarmos a esse voto substitutivo em acordo com todas as partes que têm uma relação direta ou indireta com esses contratos. Esse é o nosso voto, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Sigurd Gás, relator desse projeto de lei número 330 de 2011, que leu seu relatório, um relatório extenso, e que concluiu pela aprovação do projeto de lei do Senado número 330 de 2011, na forma do substitutivo, apresentado e acolhidas as emendas números 1 a 6, 10, 11 e pela rejeição das emendas números 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 da CCJ. Então, a matéria está em discussão. Senadores e senadoras que queiram discutir a matéria, está aberto a discussão da matéria. Para discutir, presidente. Para discutir, senadora Ana Amélia. Eu espero que durante esse tempo venham os outros 3 senadores para compor o quórum de 9 para votar esta matéria, que eu penso seja, não pela autoria, eu agradeço as referências do relator, agradecendo antecipadamente a dedicação que o senador Assir teve, não só na articulação, nos entendimentos, no acolhimento das emendas. É sempre exaustivo um trabalho de matéria complexa. Qual é o objetivo desse marco regulatório? É dar segurança jurídica para as partes. Lei boa é aquela que tem equilíbrio. Ela não pune um lado em detrimento para beneficiar outro. Ela tem equilíbrio central. E é exatamente isso que dá segurança aos integrados, à parte mais fraca, no compartilhamento e na solidariedade de iniciativas como investimentos, na comercialização do produto, enfim, isso numa economia e, sobretudo, considerando que a avicultura e suinicultura estão na ponta da nossa pauta de exportações, como os itens mais importantes na nossa pauta de exportações, penso que não poderíamos deixar em aberto essa circunstância. Então, a relevância disso é indiscutível. Também penso que, do ponto de vista social, a proteção aos pequenos que fazem operam com o sistema integrado, na área da suinocultura, avicultura, laticínios e da produção de tabaco, também tem um grau de proteção. E em casos em que a empresa integrada à indústria sofre um problema de insolvência, fecha as atividades, deixa sem nenhum tipo de proteção o integrado. Então, também nesses aspectos, essa garantia e essa segurança tem essa relevância no aspecto de criarmos um marco regulatório. Hoje, os investidores internacionais olham o Brasil com um pouco de dúvida, exatamente no caso, o senador Blairo Maggi conhece bem a questão da logística, a dificuldade hoje de vir aqui o investidor é pela falta exatamente de previsibilidade e pela falta de segurança jurídica nos contratos. Quer dizer, o que dá não é só o retorno do investimento, é a segurança jurídica que nós costumamos no Brasil a mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Então, isso realmente cria uma instabilidade. Ontem tivemos lá um grupo de senadores com a Confederação das Instituições Financeiras e percebemos claramente isso. Então, isso é na área da produção de alimentos exportados, né, no complexo carne, na cadeia produtiva da carne, essa segurança para os brasileiros, para os produtores que estão há gerações, especialmente no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. A secretária de Agricultura do Mato Grosso do Sul, senador Moca, esteve junto com as entidades dos produtores integrados, pedindo que aprovasse o projeto. Então, ela tem um valor assim que ultrapassa a questão de partidos políticos, porque ela está atendendo a uma demanda muito, muito relevante nesses aspectos. Então, eu queria agradecer muito e enfatizar a relevância de finalizarmos isso, porque, como esse projeto nasce no Senado, naturalmente vai para a Câmara e a Câmara terá também um outro rito de tramitação. Espero com a colaboração dos parlamentares que têm
digamos, estão voltados a esse setor. Então, queria renovar os agradecimentos ao senhor e queria agradecer também aos senadores que vieram aqui hoje, até alterando, como me disse o senador Jaime Campos, alterando a sua viagem para estar presente aqui, porque também no Mato Grosso tem significado econômico a produção, e agradeço o senador Maggi, o senador Sérgio Souza do Paraná, o senador Moca também, pela gentileza e pela presença e pelo apoio. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Passa a palavra, então, ao senador Moca, senador pelo Mato Grosso do Sul. Presidente, quero cumprimentar inicialmente o relator, senador Assir Gurgas, que realmente fez um trabalho importante, um relatório importante e detalhado, né? E esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, sofreu toda uma negociação. E eu estava conversando com a senadora Ana Amélia, porque no Mato Grosso do Sul eu fui procurado pelos o pessoal, os integrados, né, da suinocultura, da avicultura, dando conta da importância na avaliação deles desse projeto. E por quê? O agronegócio, ele nesses últimos tempos, ele desenvolveu parcerias importantes e complexas, porque são várias as cadeias. E isso não está previsto nem no Código Civil, nem no Estatuto da Terra. E o projeto da senadora Ana Amélia é um marco regulatório. A partir da aprovação desse projeto, nós vamos poder realmente, né, dar uma segurança jurídica em várias parcerias e que hoje, né, nem o Código Civil, nem o Estatuto da Terra não prevêem. E isso é fundamental. Além de que projetos como esse estimulam o associativismo, as cooperativas, que vão ter que se mobilizar, até porque essa parceria da agroindústria, né, ou da integradora e integrado, ela tem que ser uma parceria justa. Eu sei porque lá no Mato Grosso do Sul nós conseguimos, na verdade, o trabalho da nossa secretária Tereza Cristina, que os laticínios abrissem as suas planilhas de custo e apresentassem aos produtores de leite e estabeleceram uma parceria importante. Isso é fundamental nessa relação. Então, eu quero aqui dizer da importância que tem para o setor do agronegócio, sobretudo para a agroindústria, mas também para os produtores, que no caso da suinocultura são chamados, tem aqueles independentes e os integrados. Mas isso aqui, depois dessa legislação, vai melhorar muito, na minha avaliação, essa parceria. Cumprimento, portanto, o relator Assir Gurgas e cumprimento também a autora que, ao longo desse tempo, promoveu inúmeras reuniões com os dois lados, né? E isso é fundamental, porque o projeto chega aqui bem debatido, exaustivamente debatido, com emendas importantes, e é o consenso que a Casa se permitiu fazer. Eu voto, sem dúvida nenhuma, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Muito obrigado, senador Moca. Sempre que eu estou na presidência, eu vou concedendo a palavra pela ordem de chegada, né? O senador Jaime chegou mais cedo, foi buscar a bezerra para a gente tirar o leite hoje, chegou mais cedo, então eu passo a palavra ao senador Jaime Campos e depois o senador Sérgio Souza, que já trouxe só o balde para a gente tirar o leite hoje. O queijo. Também. Obrigado. Eu só quero apenas cumprimentar tanto a autora como o relator da matéria, como já bem referiu aqui o senador Moca e a senadora Ana Amélia. Louvável, meritório o projeto, sem sombra de dúvida, com isso melhorando sobremaneira a questão que tem como fim este projeto. Cumprimento Vossas Excelências, sobretudo o nosso relator, que foi muito feliz, e que pese um relatório bastante extenso, longo, mas isso é muito bom, democrático, né? E quero crer que com isso quem ganha é
o Brasil, principalmente aqueles que trabalham nesta atividade econômica. Parabéns, senhor relator, parabéns, senadora Ana Amélia. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Com a palavra, o senador Sérgio Souza, senador pelo Estado do Paraná. Com a palavra, obrigado, senador Blairo Maggi, que preside essa nossa reunião. O senador Assir conhece bem o Paraná, como Vossa Excelência, senador Blairo Maggi, como senador Moca, senador Jaime, senadora Ana Amélia, conhece bem a realidade desses produtores integrados. Porque no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná estão perto de 80%, 90% dos integrados no Brasil. Um pouco no Mato Grosso do Sul, um pouco em Mato Grosso, no Centro-Oeste, alguma coisa já está indo para o Nordeste. E situações como essa, senadora Ana Amélia, nos faz refletir. Veja como é importante o Poder Legislativo. O que o Poder Legislativo faz? O Poder Legislativo ele tenta regular os costumes, o convívio em sociedade, colocar regra para definir aquilo que está acontecendo neste momento. O Brasil era, até poucos anos atrás, um país importador de alimentos. O Brasil era deficitário em proteína animal. Até muito pouco tempo atrás. Nós, hoje, somos superavitários, nós somos os maiores exportadores do mundo de carne de suíno, de carne de frango. E isso é fruto de um trabalho da transformação do produto primário, que é os cereais, que são os grãos, o milho, a soja, em proteína animal. E essa transformação, senadora Ana Amélia, essa transformação dos grãos em proteína animal agrega valor ao nosso produto interno. E criou uma cadeia de serviços no Brasil incrivelmente. Nós temos algumas regiões no Paraná, como a região oeste, que faltam gente para trabalhar, que se busca pessoas a centenas de quilômetros, todo dia vai e volta, porque não tem gente para trabalhar. Aonde? Nas unidades agroindústria, especialmente nos frigoríficos, abatedouros de frango e de suínos. E, além disso, leva divisas ao campo. Lá no interior da propriedade rural, tem um barracão, um alojamento para os suínos, para aves, tem propriedades que cultivam o leite. Isso agrega todo um valor. No entanto, criou-se um sistema, nos últimos anos, da integração. Eu levo lá para você, eu sou dono da indústria, o pintinho de um dia, e levo a ração, levo os medicamentos, e você, produtor rural, com o trabalho da sua família, você vai alimentar e cuidar desses frangos durante 45 dias, em média. E, ao final disso, eu vou lhe pagar um valor por unidade. Gera uma renda para a propriedade. O proprietário dessa terra vai no Banco do Brasil ou na própria cooperativa, financia o barracão, não é barato, 300, 400, 500 mil reais é o valor de um barracão de frango, envolve toda a sua família, aliena a sua propriedade por anos num financiamento dessa natureza, e depois vem esta relação com a empresa que manda para ele o pintainho. Perfeito. E o que ele é? Produtor rural? Ele é funcionário da empresa? Nós não sabemos. Como que vai ser a aposentadoria desse cidadão? De quem é a responsabilidade? Estou fazendo essa reflexão bem rápida para mostrar que o Brasil ele evoluiu tanto do ponto de vista do agronegócio, da transformação da nossa produção, que deixou de ser importador de alimentos lá da década de 60, 70, passou a ser o segundo maior produtor de alimentos do mundo. É um país que agrega valor aqui internamente. Já somos nós, aqueles que defendem o agronegócio, a 25% do PIB nacional. Somos os responsáveis pela balança positiva, da balança comercial. Essa é a realidade do Brasil, mas criou-se situações que precisam ser regulamentadas, como é essa. Por isso, a iniciativa deste projeto de lei da senadora Ana Amélia deve ser exaltada, deve ser parabenizada, deve ser registrado, e a relatoria de um senador que conhece a realidade do sul do país, que conhece a realidade de Rondônia, que conhece a realidade da agricultura, que foi presidente da Comissão de Agricultura, a senadora Assir Gurgás, não podia ser diferente. Isso é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro. Parabéns
a vocês. Para discutir, senhor presidente. Eu queria antes, só para o relator tem preferência, mas só por uma questão de justiça, eu queria agradecer ao José Luiz, da assessoria do senador Assir, que foi uma pessoa que teve um papel importante, Marco Aurélio Ferreira, do meu gabinete, e os demais assessores que trabalharam na assessoria legislativa do Senado Federal, que deram uma valiosa contribuição. Esta matéria, esse projeto, senador Blairo Maggi, está na agenda da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. É matéria prioritária da agenda legislativa deles. E na presidência do Marcelo Lopes, que é o presidente da entidade. Da mesma forma, cito Valdecir Folador, que é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do meu estado, bem como do presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Elton Weber. Então, ela tem exatamente um envolvimento geral do setor, especialmente dos criadores, no caso de suínos, que colocaram, como eu disse, na pauta. E queria fazer esse registro, agradecer às assessorias, senador. Obrigado. Para discutir, o senador relator da matéria, Ciro Gás. Senhor presidente, para agradecer a presença dos senadores aqui, discutindo e debatendo essa matéria, que é da maior importância, como bem colocou o senador Sérgio Souza, na região sul do país, que ordena e organiza esse ciclo de produção e industrialização dos integrados e integradores e dá uma segurança maior para os nossos agricultores, tendo a eles uma renda mínima e um preço justo pago pela indústria também. É um preço justo que vem a trazer ao nosso produtor uma melhoria ou uma garantia de preço mínimo e uma garantia da sua melhoria de qualidade de vida. Esse é o grande objetivo que nós temos aqui. Leis como esta, especificamente, presidente, senador Blairo Maggi, já está em vigor há muitos anos, né, nos países da Europa, por exemplo, onde tem uma relação muito grande entre o produtor e a agroindústria. Essa regulamentação vem evoluir ainda mais essa relação entre o produtor e a indústria. Produtores que já têm um certo tempo produzindo no sul do país e que nós queremos e estamos trabalhando nesse caminho, nesse sentido, para levar esse sistema para o nosso estado de Rondônia, aonde a agricultura familiar é a maior produtividade e a maior produção no nosso estado. E queremos iniciar lá em Rondônia já com esta lei. Nós queremos dar seguimento, dar prosseguimento a partir dessa lei no nosso estado de Rondônia, onde predomina a agricultura familiar, e nós estamos agora buscando e instalando, senhor presidente, essas agroindústrias para dar um aumento na produtividade e na industrialização no nosso estado, que estamos estimulando a produtividade. E entendo que esta lei venha a estimular não só os produtores, mas também as agroindústrias a se instalar no nosso estado. A partir daí, nós teremos uma garantia maior da qualidade do produto e também uma garantia de um preço mínimo para o produtor. Dessa forma, eu agradeço a vinda dos demais senadores para que a gente possa votar esta lei. Está faltando um senador ainda, mas já estamos trabalhando. Pela ordem, nós podíamos suspender e aguardando o quórum enquanto nós estamos em discussão ainda, senador Sérgio. Não, sim, depois que terminar. Eu ainda nem discuti. Tá certo. Obrigado. Encerro. Senador Ciro, quer discutir também, importante para o estado de Goiás. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Ciro Miranda Goiás, que também é grande nessa produção de avicultura, suinocultura, interessa muito ao Estado esse tema também. Eu peço, inclusive, desculpas que estava numa audiência com o ministro, fora aqui do Senado, e eu não acompanhei a relatoria de Vossa Excelência. Sei que não existe nenhum marco regulatório entre os integrados, é isso? Quer dizer, eles, hoje, como cresceu essa demanda, há alguns anos atrás, uma década atrás, isso era incipiente, então não se tinha, mas de repente, nessa década para cá, aquilo tomou uma proporção muito grande. Aqui se regula, se tem um marco regulatório, então, que satisfaz plenamente os produtores. Perdão fazê-lo
vê-lo novamente ter que explicar, mas é também uma maneira de a gente esperar o próximo nosso, o quórum, o Mr. Quórum. Com a palavra, o senador Rodrigo Hollenberg, senador pelo Distrito Federal. Obrigado, senhor presidente, mas eu não vou fazer uso da palavra nesse momento, não. Muito obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. Então, eu quero discutir a matéria como presidente e dar minha opinião sobre o assunto. Esse é um assunto aqui trazido pela senadora Ana Amélia, autora dessa matéria e relatada também pelo senador Assir Gurgás, que mostra não só pela presença dos senadores nessa comissão, mas pelo número de pessoas, de entidades que representam o setor que não estão aqui presentes. Porque quando a matéria chega aqui meia quadrada, esse auditório ele enche de pessoas para defender seus pontos de vista e tentar, em último instante, ajustar a matéria mais para cá ou mais para lá. Então, nós não temos hoje aqui a presença de um número grande de associações, significa que a matéria foi bem discutida, porque a senadora Ana Amélia me relatou que conversou com todas as entidades representativas desse setor. E essa fórmula que nós temos de trabalhar no setor agrícola como na área de integração, ela é muito importante porque cria um vínculo, e o projeto trata exatamente disso, cria um vínculo entre as empresas e os integrados. E, obviamente, interessa tanto para a empresa quanto para os integrados a permanência dessa política, a permanência econômica desse setor. De nada adianta nós termos a integradora forte, rica e isolada. Nós queremos ela forte, rica e integrada. Ela dará segurança aos demais que são os integrados ali embaixo. Mas também queremos ter os integrados fortes, ricos e satisfeitos. Porque o que interessa é que dentro da cadeia produtiva todos os atores participam. E nós estamos falando só de 2 elos ainda, que é o elo do produtor com o elo da integradora. Nós temos ainda nesse meio, nas cidades do interior, centenas de outros fornecedores de serviços que não estão sendo aqui regulados, não estão sendo aqui falados. Mas nós conhecemos muito bem, sabemos o quanto a chegada de uma empresa integradora numa região modifica a região. Modifica sensivelmente, melhor dizendo, radicalmente, porque a economia se multiplica, a economia ela floresce e todos passam a consumir, e o mercado, a cidade, tudo melhora e tudo vai em frente. Então, parabéns, senadora Ana Amélia, pela iniciativa, parabéns, senadora Assir Gurgás, pela relatoria de ter ouvido a todos os interessados. Tenho certeza que, a partir de agora, nós teremos uma legislação que dará esta segurança. Interessa ao país, e isso interessa ao país porque é a continuidade e a segurança jurídica, como foi dito aqui. Ninguém gosta de ser surpreendido no meio do caminho com mudanças de regras e ainda mais, não só a mudança de regra, como a interpretação, muitas vezes, do sistema judicial que nos dá essa intranquilidade no processo. Então, parabéns a todos. Me parece que nós temos já um número... Então, eu encerro a discussão, senadora Ana Amélia, e vou à votação para aproveitar o quórum. Eu queria só dizer ao senador, inclusive Suplicy aqui, a senadora Ana Rita, na CDH, ela participou, teve emendas acolhidas no relatório do senador Assir Gurgás. Então, houve uma interlocução muito grande. Se nós deixarmos mais uma semana para discutir esse assunto, que já foi, olha, eu vou lhe dizer, todas as etapas foram discutidas, vencidas, tratadas. Como eu disse, a senadora Ana Rita pediu vistas, foi acolhida em matérias. Então, acho que seria para o Congresso Nacional, que a Câmara fez um papelão ontem lá, nós aqui ficarmos retardando matérias que têm um grande alcance social, eu penso que... Senador, já está encerrada a discussão já. Eu te agradeço. Senhor presidente. Pois não, senador Suplicy.
Eu estava levantando a mão. Não, antes do senhor falar, eu já tinha encerrado a discussão e a votação. A senadora Ana Amélia, que ainda estava no meio da fala. Então, a discussão está encerrada, mas com a palavra... Levantado a mão. Não, senhor, me desculpe, eu não vi. Eu encerrei a discussão, eu concedo a palavra à Vossa Excelência, mas está encerrada a discussão, eu vou colocar em votação. A discussão, e eu peço vistas, senhor presidente, em que pese os argumentos da senadora Ana Amélia, avalio que, tendo em conta, a senadora Ana Amélia disse que há ainda dúvidas relativas ao que o Ministério do Trabalho colocou. Eu tenho o maior respeito pela senadora Ana Amélia, temos tido uma atitude sempre de muita construção e respeito, mas eu, tendo em conta que há ainda algumas dúvidas que o Ministério do Trabalho ponderou, me sinto na responsabilidade de pedir vistas e me comprometendo a encaminhar qualquer sugestão até a próxima semana, senhor presidente. É direito regimental. Mas, senador Suplicy, eu lamento, não considerei a vistas, porque já havia encerrado a discussão quando Vossa Excelência pediu a palavra. Portanto, nós vamos à votação. Eu vou chamar pela lista de presença. Então, me sinto na responsabilidade de me ausentar, senhor presidente. Eu lamento muito, senador, mas as regras são as regras. Eu estou seguindo o regulamento da comissão e, portanto, vamos em frente. Como vota o senador Assir? Voto conhecido. Voto sim. Senador Suplicy? Não vai votar. Senador Sérgio Souza? Voto sim. Senadora Ana Amélia? Voto conhecido. Senador Valdemir Moca, Mato Grosso Sul. Voto sim, senhor presidente, e parabenizando o relator, a Ciro Gás, e a nossa autora, a senadora Ana Amélia. Senador Ciro Miranda. Com meu voto de louvor à senadora Ana Amélia e ao senador Ciro Gás, eu voto sim. Senador Jaime Campos, Mato Grosso. Eu voto com a autora do projeto, senadora Ana Amélia, e com o senador Ciro Gás, relator. E, sobretudo, cumprimentá-los pela louvável iniciativa. O projeto é meritório e, com certeza, quem ganha é o Brasil. Senador? Sim. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Voto sim. Senador Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a senadora Ana Amélia, autora desse projeto, o senador Ciro Gás, relator dessa matéria. Eu quero registrar que, logo que houve a fusão entre a Sadia e a Perdigão, isso trouxe uma preocupação muito grande dos produtores integrados de frango no Distrito Federal. As pessoas muitas vezes não sabem, mas o maior produto, o produto responsável pela maior parcela da exportação no Distrito Federal é o frango. Portanto, essa é uma atividade econômica extremamente importante. Naquele momento, eu fui procurado por doutor Eli Toscano e um conjunto de outros produtores rurais do Distrito Federal muito preocupados com o impacto daquela fusão. Tive a oportunidade de acompanhá-los, inclusive, numa audiência junto ao CAD. E, naquela ocasião, eles manifestaram muito interesse na apreciação desse projeto. Ao longo desses meses, voltei a fazer entendimentos com o setor, que me disseram que se sentiam absolutamente contemplados pelo projeto de autoria da senadora Ana Amélia. Participaram do processo de negociação, de ajustes do projeto. Portanto, é por isso que fiz questão de estar presente, saí correndo da audiência pública de sabatina do Procurador-Geral, mas para manifestar minha posição favorável a esse projeto, cumprimentando a autora, senadora Ana Amélia, e o relator da matéria, senadora Ciro Gás. Muito obrigado. Posso? Senador Rodrigo Hollenberg, voto sim, então. Voto sim. Senador Mozarido Cavalcante, do PTB. Com o relator, portanto, sim. Não, pode sim. Só um minutinho, Senador? Não,
Esses aqui são não terminativos, tá? Eu não vou. Estamos vendo porque o senador Moca ele está nessa comissão pelo bloco União e Força. Então nós estamos com o senador Moca, o senador Mozarildo e o senador Blairo Maggi. Eu não vou votar. Meu entendimento é que o senador Mozarildo vota. A mesa está dizendo que não. Essa é a discussão. Bom, vamos lá. Então temos o voto do senador Cacildo Maldani. Como vota o senador Cacildo Maldani? Eu posso declarar meu voto? Deve. Eu gostaria, e olha, eu passei essa noite olhando o relatório, a proposta da senadora Anamélia e o relatório do senador Assir Gurgás. E veio ao encontro, me convenci, e tinha um outro compromisso de manhã, saí correndo para vir aqui, porque o meu estado de Santa Catarina, ele convive muito de perto e há muitos anos em relação a isso. A origem da avicultura integrada, ela surgiu praticamente em Santa Catarina. E a relação de integrados com integradores tem sido um problema que nós temos buscado. Já na época em que fui governador, no Estado já sentia isso muito de perto. Mesmo antes, até como deputado estadual. Depois, como federal, nos anos 90, nos anos 80, a gente conviveu muito de perto isso. E finalmente eu vi que surge uma brilhante senadora do Rio Grande do Sul, da região que a gente convive também muito de perto isso, e do extremo norte, lá naquela região da Rondônia, vem alguém também, que até lá nós temos integrados também, aliás, no Brasil inteiro, em Goiás, em tudo, no Paraná, buscar o entendimento, criando, inclusive, comissões que venham a fazer o meio de campo entre integrados e integradores e dando uma estabilidade jurídica ao setor. Eu acho que isso nós buscamos alguma coisa muito clara. Então, trago aqui um voto consciente, brindando aqui a autora dessa proposta, a senadora Anamélia, que depois de tantos anos, acho que ela conviveu na época como comunicadora, uma grande comunicadora de televisão, de jornais, esse drama, e veio o senador Assir Gurgás, que conhece também, relatar essa proposta. Então, com muita convicção que eu participo nessa votação, dizendo sim. Voto sim, então, do senador Cacildo Maldani, senador por Santa Catarina. Então, eu não posso votar como presidente, então o senador Mozarildo também ficou impedido de votar porque o bloco União e Força já estava completo com a presença, sendo o senador Moca e o senador Blairo Maggi. Então, vamos lá. Tivemos o quórum de 9, então, o voto do autor, voto do presidente, mais 7 votos. Então, tivemos o quórum suficiente, está aprovado. O senador Suplicy não votou, ele se retirou da sessão. Então, mas mesmo sem o voto dele, o projeto foi vencedor por 9 votos, então, total. 7 votos a favor.